Nós revivemos a nossa fé, celebrando os grandes mistérios pascais, nos preparamos para viver, iniciando o Advento, depois vivemos o tempo quaresmal para podermos preparar para vivermos o mistério pascal. Depois nos preparamos durante 50 dias para viver, de fato, o envio, o Pentecostes, celebrando e lembrando que a igreja sempre será conduzida pelo Espírito Santo. A festa de Pentecostes também é a nossa confirmação de que é o Espírito que conduz a nossa igreja, é o Espírito que conduz a nossa caminhada de fé. E dentro desse caminho nós também celebramos a Santíssima Trindade. E para reafirmar a nossa fé, nesta última quinta-feira nós celebramos o corpo e sangue de Cristo, tendo a certeza de que Jesus continua presente em nosso meio, nos alimentando pelo corpo e sangue. E por isso hoje nós celebramos então o 12º domingo desse tempo comum. Depois de nós vivermos todas essas festas, alimentando a nossa vida espiritual, nós vivemos ou continuamos vivendo novamente, o tempo comum. Qual é a grande característica do tempo comum? O tempo comum é o tempo onde nós acompanhamos os passos de Jesus. Vivemos até o 10º domingo, depois interrompemos, vivemos todas as festas. Domingo passado nós também celebramos a festa da Santíssima Trindade, mas hoje continuamos nessa nossa caminhada de fé. Depois de ter vivido tudo isso, Jesus hoje nos pergunta: quem dizem as pessoas que eu sou? Muitas vezes é mais fácil responder o que os outros pensam de Jesus. Mas quando Jesus faz esta pergunta a mim, é uma pergunta pessoal. E toda pergunta pessoal exige uma resposta pessoal. A gente diz que vocação é um chamado de Deus, mas que exige uma resposta individual e pessoal. E hoje Jesus pessoalmente pergunta: quem dizem que eu sou? E nós temos uma grande tentação e talvez um hábito, uma tradição de responder de uma forma pronta quem de fato é Jesus. Tem sentido, tem significado? Tem, desde que a gente fala com o coração. Desde que aquilo que a gente fala seja uma verdade, e não apenas algo que as pessoas nos ensinam. O ensinamento que nós aprendemos na catequese, quando alguém diz Jesus é o Salvador, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Redentor, Jesus é aquele que nos ensina o caminho, porque o próprio Jesus nos diz quem Ele é. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E para chegar até Deus, Ele é o único mediador, Ele é o único caminho. Por isso, responder essa pergunta faz com que a gente faça também esta caminhada. E muitas vezes nós nos perguntamos, mas por que, quando Pedro responde quem ele era, Jesus o proibiu que de fato falasse? Porque não tinha chegado o momento. É chamado segredo messiânico. Se as pessoas soubessem que ele era o Filho de Deus, com certeza não acreditariam. Quando de fato os homens reconheceram quem era Jesus? Eu não conheço bem essa igreja, Quando na cruz, os próprios soldados reconheceram: este é verdadeiramente o Filho de Deus. Somente na revelação da cruz é que os homens reconheceram verdadeiramente quem é Jesus. Mas isso precisa ser uma verdade dentro da nossa vida para podermos entender a própria missão nossa. Por que Jesus diz para segui-lo é necessário assumirmos a nossa cruz? Quando falamos em cruz, normalmente nós nos dirigimos ou pensamos em algo, sofrimento, dor, padecer. Mas cruz é muito mais do que isso.
Cruz, de fato, é o caminho da salvação. Cruz significa assumirmos a nossa missão, assumirmos a nossa vocação. Nem que para isso nós temos que arcar as últimas consequências. Hoje as pessoas não querem assumir a cruz, porque assumir a cruz significa ser fiel. Assumirmos as últimas consequências. Hoje as pessoas querem uma religião light, uma religião sem comprometimento, sem compromisso. Hoje nós vamos a Deus, à igreja, quando nós precisamos. Ou nós queremos uma religião que muitas vezes não nos traga muito compromisso. Vou quando posso, vou quando preciso. Quando alguém necessita, se tenho tempo, posso ajudar. Jesus disse que esse tipo de pessoa não é discípulo seu. Nós precisamos ser discípulos em todas as circunstâncias da nossa vida. O que significa assumir a sua cruz? O que significa assumir a nossa cruz? É ser cristão em qualquer circunstância da nossa vida. Nós temos que ser cristão aonde quer que nós estamos e temos que ter postura de cristão aonde quer que nós estamos. Por isso que hoje muitos duvidam do cristianismo, porque o nosso testemunho não é convincente. Não é porque o cristianismo não seja convincente, que aqueles que vivem o cristianismo muitas vezes não têm uma atitude convincente. Porque muitas vezes a nossa forma de ser, de agir, não convence as pessoas. Né? Há uns 2, 3 domingos atrás, né, justamente nós tínhamos a oportunidade de responder essa pergunta. Né? Que de fato, né, temos que ser testemunhos. Jesus diz que nós vamos ser reconhecidos pela forma que nós vivemos e pela forma que nós testemunhamos a nossa fé. Por isso que hoje, cada vez mais se torna mais difícil ser cristão, porque o mundo nos oferece caminhos mais fáceis, mas nem sempre os caminhos mais fáceis são os caminhos que nos levam à salvação, que nos levam a Deus. Quando o caminho é muito fácil, desconfie. Caminho fácil, facilmente termina e dificilmente nos leva ao lugar onde nós queremos. Então que possamos hoje, neste 12º domingo desse tempo comum, também nos colocar nesta presença. E a partir de agora nós vamos novamente acompanhar os passos do evangelista São Lucas. Evangelista São Lucas é o evangelista da misericórdia. É aquele que mostra o quanto Deus é misericordioso. E que possamos também neste caminhar descobrir essa misericórdia de Deus e vivê-la também dentro da nossa vida e sermos essas testemunhas que Jesus tanto espera de cada um. Quem dizem os homens quem eu sou? Que nós possamos responder não somente pela palavra, mas principalmente pelo nosso testemunho de vida.